Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Que alegria voltarmos a estudar o Velho Testamento neste estudo do Vem Segue-me. Hoje estaremos estudando o livro de Esther. E eu gostaria que você pudesse pensar na seguinte pergunta. Lembra que Esther, ela era uma moça, uma jovem, uma criança, na verdade, na época. Os judeus, né, o reino de Judá havia sido conquistado muitos anos antes por Nabucodonosor, que pegou toda a população daquela região e transferiu para uma outra região, lá para a Pérsia, na região de Suzã, onde era a capital do Império Persa. E lá famílias foram crescendo e de várias gerações depois, 3, 4 gerações depois, nasceu Esther. Seus pais faleceram e ela era então uma menina cativa, criada numa cultura totalmente diferente da sua, descendente de um povo conquistado. Estes fatos aconteceram há 2.500 anos atrás. E pensa como esta história desta menina pode te ajudar hoje e trazer mais luz e conhecimento à tua vida. Neste mundo moderno em que vivemos, praticamente nada do que temos hoje existia naquela época em termos de tecnologia e modernidade. Mas assim mesmo, os princípios que vamos aprender hoje podem fazer toda a diferença na nossa vida. Esther, então, ela vivia na época lá do rei Assuero, e o rei Assuero, naquela época, os reis eles corriam um risco de ser assassinado muito grande. E quando o rei falava uma coisa, tinha que ser cumprida. Porque isso, se não fosse cumprida, diminuiria o poder do rei, percebe? E as pessoas, para se chegarem próximas do rei, tinham que ser anunciadas pelo nome. Ninguém poderia chegar próximo do rei. E se chegasse, sem ser anunciado, sem ser convidado, a pena era a pena capital, era a pena de morte. E assim, desta forma muito severa, eles mantinham sua vida e reinavam em seu reino, seu império. Certa vez, Assuero fez um grande banquete para todos os príncipes de todas as províncias, e nesta festa foi ordenado que dessem de beber, mas que bebessem à vontade do vinho do rei. E depois de 7 dias de festa, bebendo muito, talvez já estivesse até um pouco alto, o rei Assuero, querendo mostrar assim como ele era um rei tão poderoso e tinha esposas tão lindas, ele mandou chamar uma de suas esposas, que era a rainha Vaste. Naquela época, estes reis eles tinham muitas esposas. E Vaste, como era muito bela, foi chamada, mas ela recusou-se a ir. E isso provocou um problema no reino. Os príncipes reclamaram: imagina se todas as nossas mulheres seguirem o exemplo de Vaste. Começou por aí. E naquela época a posição da mulher era muito subserviente. Hoje nós vivemos numa cultura totalmente diferente, numa época diferente. Mas naquela época era assim. E também a palavra do rei diante de seus príncipes tinha que ser cumprida, porque se não fosse cumprida, enfraquecia o poder do rei. E ele se aconselhou com seus conselheiros e então a pena foi dada. A rainha Vaste nunca mais poderia se apresentar ante o rei Assuero, e seu reinado seria retirado e seria dada uma outra que fosse melhor do que ele. E então fez-se uma proclamação para convidar as jovens mais lindas do reino para se apresentarem diante do rei. E aí começa a história de Esther. Esther, nós vamos aprender aqui no capítulo 2, que seus pais eles já haviam falecidos, e ela foi criada por um primo. O pai de Mardoqueu era irmão dos pais de Esther. E o Mardoqueu, então, era primo de Esther, bem mais velho do que ela era uma menina, e ele a criou como filha.
E nós vamos poder ver isso aqui no capítulo 2 de Esther, ali nos versículos 5, 6 e 7. Mardoqueu, só para nós situarmos assim, o avô dele, aliás, desculpe, o bisavô dele foi levado cativo na época de Nabucodonosor. Então, o bisavô foi levado cativo, o avô viveu cativo, o pai viveu cativo e agora Mardoqueu vivia cativo, que era o primo de Esther que a criou. Mardoqueu, ele tinha uma certa posição no reino, porque ele estava sempre próximo da corte. E Esther, ela era uma jovem muito linda fisicamente e uma moça que tinha princípios muito elevados e uma moça muito espiritual. E Mardoqueu a orientou da seguinte forma no versículo 10 do capítulo 2. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. Para protegê-la, Mardoqueu orientou a Esther que não revelasse qual era o seu povo. E as moças que foram selecionadas, todas elas eram bonitas, belas, e elas ficaram numa casa que era chamada a Casa das Mulheres. E lá elas permaneceram naquele ambiente por 12 meses. Esse tempo todo de purificação era um tempo também de preparação para elas poderem conhecer mais sobre como se portar na corte e tudo mais. E também lembra que muitas delas eram jovens muito simples e então elas tiveram uma alimentação melhor, tudo melhor, e tinham de tudo o melhor para poderem se apresentar diante do rei. E então, de tempos em tempos, uma a uma ia se apresentando diante do rei. No versículo 13, tem aqui um fato bem curioso. Diz assim: dessa maneira, pois, entrava a moça à presença do rei. Tudo quanto ela dizia se lhe dava, para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. Então, nesta casa das mulheres, ela podia se vestir com as melhores roupas, utilizar os melhores ornamentos para se apresentar diante do rei. E Esther lá vivia, e por fim chegou a vez de Esther. Vamos ver como ela se apresentou, no versículo 15 do capítulo 2. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos a viam. Então Esther, claro que ela estava bem arrumada, bem trajada, mas ela não quis pegar nada mais do que foi mostrado pelo eunuco, né? Hegai, que era responsável por cuidar daquela casa. E ela então se ornamentou com o que lhe foi dado. E ali Esther demonstrou uma grande confiança em nosso Deus, em Jesus Cristo. Ela que é Jeová do Velho Testamento, ela demonstrou grande confiança e ela também demonstrou grande confiança em si mesma. Eu lembro das Escrituras, por exemplo, que diz assim que devemos amar a Deus, o primeiro grande mandamento, e o segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. Lembra lá em Mateus? Pois bem, como nós vamos amar a Deus, como nós vamos amar o nosso próximo se nós não amarmos a nós mesmos? E aqui estava Esther diante de uma situação que se tornou muito crítica para a história da vida dela e do povo dos judeus, o povo de Judá, do reino de Judá. Ela exercia confiança em si mesma. E hoje em dia nós vivemos num mundo, irmãs e irmãos, com tantas vozes, tantas notícias nos chamando para um lado, para o outro, querendo nos passar moda de tudo que é forma. Mas devemos exercer confiança em Deus e exercer confiança em nós mesmos. Pois bem, diz que o rei, no versículo 17, amou Esther mais do que todas as moças, as mulheres. E ela então foi coroada como rei, foi feita uma grande festa e ela foi apresentada. E aí os assuntos do reino se tranquilizaram.
E desta forma, Esther, de uma menina órfã, de um povo cativo, se tornou rainha da Pérsia. Uma história, podemos dizer assim, oh, que lindo, né? Que pode se pensar até como príncipes e princesas, como um romance maravilhoso. Mas foi uma história que realmente aconteceu e que veio um tempo depois ser a salvação de todo o reino de Judá, de todo o povo judeu. Naqueles dias, Mardoqueu, que vivia no reino, ele descobriu uma trama para matar o rei. E isso está registrado em Esther 2, nos versículos 21 até o 23. Observe que diz assim: naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu. E ele fez saber à rainha Esther, e Esther disse ao rei, em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o assunto, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca, e foi escrito nas crônicas perante o rei. Às vezes nós observamos fatos nas escrituras, como este de Mardoqueu ter descoberto essa trama contra o rei Assuero. Veja, Assuero era o governante que dominava sobre o povo de Israel, né? Ou o povo de Judá, né? O reino de Judá naquela época. E os judeus eram cativos. Mas Mardoqueu descobriu a trama e fez saber ao rei através de Esther. E às vezes, ao lermos essa passagem, podemos pensar assim, que coincidência, não é assim? Mas veremos que estes fatos se tornou algo essencial para a salvação do povo judeu anos mais tarde, momentos mais tarde. E às vezes eu e você, quando pedimos auxílio de nosso Pai Celestial, Jesus Cristo, para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, às vezes pensamos que tem que vir um anjo do céu ou então um grande livramento, não é assim? Mas o presidente Spencer W. Kimball, certa vez, falando da maneira como o Senhor age, ele disse assim, abre aspas, achamos que Deus só pode manobrar seu mundo com grandes batalhões, quando o tempo todo faz com lindos bebês. Quando um erro necessita de correção, ou uma verdade precisa ser pregada, ou um continente está à espera de descoberta, Deus manda ao mundo um bebê, fechar aspas. Que lindo, não é? Sempre que Deus quer fazer uma grande obra, manda ao mundo um bebê. E às vezes eu e você pensamos em grandes coisas, mas Deus age através de coisas pequenas e simples. Em Alma 37,6 diz que através das coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas. E, irmãs, eu convido a cada um de nós para abrirmos nossos olhos e procurarmos ver em nossa vida eventos que aparentemente se tornaram pequenos e vieram a se tornar grandes na nossa vida. Pensando em minha própria vida, quando eu tinha 16, 17 anos, estava estudando, morava no Rio Grande do Sul, né, onde nasci, cidade de São Leopoldo. Sou gaúcho, tchê. E daí eu estava lá no Rio Grande do Sul e então eu tive um desejo muito grande para estar num concurso para uma escola militar. Estudei muito na época e acabei passando. E saí do Rio Grande do Sul e fui para São Paulo, para a cidade de Guaratinguetá. E lá fui estudar na escola de especialistas de aeronáutica, escola de sargentos de aeronáutica, e onde me formei. Mas o fato é que, quando eu senti aquele desejo ardente de prestar o concurso, muitos anos antes, mais de 50 anos atrás, não, quase 50 anos atrás, né, eu já tinha 16 anos, eu na época não sabia que o Senhor estava de alguma forma me inspirando através do Espírito Santo e que o rumo da minha vida seria totalmente alterado. Quando lá na escola, no primeiro ano, eu conheci
alguns membros da igreja e eu vim a me batizar e receber as ordenanças salvadoras do Evangelho, né, de batismo, de confirmação, e mudou minha vida. Foi uma coisa simples, que pode ter passado, no meu caso, despercebido na época. Só vinha a reconhecer anos mais tarde que eu havia sido tocado pelo Espírito Santo. E na época eu nem tinha percebido. Então, pequenos acontecimentos em nossa vida são influenciados pelo Senhor para alterar nosso destino e nos preparar para conhecer o Evangelho e tudo mais. Conta aí, como que você conheceu o Evangelho? Como foi a tua experiência? Que pequenos fatos você percebeu que fizeram mudar toda a tua história? Muito bem. Naqueles dias, o rei Assuero, como ele tinha essa proteção toda, ninguém chegava perto dele, né? Ele governava através de uns conselhos que tinham vários príncipes, e naqueles dias ele engrandeceu um deles, que se chamava Amã. E Amã, ele se tornou o principal dos príncipes, muito imponente, muito orgulhoso. Ele determinou que todos aqueles que quando ele passasse se inclinassem, se prostrassem perante ele. Mas não era só uma forma de se inclinar como respeito por uma autoridade, mas era quase uma forma de adoração. Era muito imponente, muito orgulhoso realmente este Amã. Mas na sua corte, lá na corte do rei Assuero, tinha um homem que se chamava Mardoqueu, que nós já temos falado, e Mardoqueu não se inclinava. E esse Amã ficou com tanta raiva que ele intentou mal, não só a Mardoqueu, mas a todo o povo de Mardoqueu, que era o povo judeu, o povo do reino de Judá. Isso está em Esther, capítulo 3, versículo 6, diz assim: porém, considerou pouco atentar só contra Mardoqueu, porque ele havia declarado de que povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, o povo de Mardoqueu. Irmãs e irmãos, às vezes vemos pessoas com tanta raiva, com tanto ódio no coração, que combatem o reino de Deus na terra. Não devemos nos preocupar contra isso. Devemos continuar exercendo fé em Cristo. Mas lembra, por exemplo, quando Moroni apresentou-se ao jovem José Smith, ele ainda com 14 anos, né? Desculpe, ele já tinha passado 3 anos, né? Já estava com 17 anos. Uma das coisas que ele falou ao profeta José é que muitos falariam bem e mal dele. Sempre que você vê alguém falando mal de Joseph ou falando mal de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, saiba que essa pessoa está cumprindo uma profecia. Infelizmente, para a pessoa, ela está do lado errado, tá bom? Mas devemos continuar exercendo fé em Cristo. E aqui nós vemos o exemplo de uma pessoa cheia de ódio no coração, sem fé em Jesus Cristo, sem fé em Jeová, sem acreditar nos profetas de Deus, querendo destruir todo o povo de Deus. Uma coisa que eu lembrei aqui, eu falei uma citação, só lembrando nos comentários, né? Você entra ali, no primeiro comentário eu vou colocar ali todas as citações que eu falar, com as referências, e assim pode ajudar muitas pessoas. Se você gostou dessa ideia, escreve para mim se você gostou, tá bom? Vamos continuar. Então Mardoqueu ele fez seus planos, ele planejou quando que seria a data que todo o povo judeu seria destruído. Então ele lançou sorte, sorte. Está no versículo 7 do capítulo 3. Ele se apresentou ao rei, depois indicou ao rei que existia um povo que não cumpria as leis do reino e que esse povo deveria ser destruído. E o rei consentiu, botou ali o selo real e a ordem foi dada. Acontece que na sorte ficou para quase um ano depois. Os mensageiros foram enviados para todas as partes do reino para que naquele dia o povo judeu pudesse ser destruído. Algo muito significativo que quando vai as cartas indicando, mostra também uma faceta ali que além de ter raiva
Amã, ele tinha outras intenções também. Vamos ver no versículo 13. E as cartas se enviaram pela mão dos correios e todas as províncias do reino, que destruíssem, matassem e fizessem perecer todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueasse o despojo. Então tinha a intenção também de roubar, de usufruir dos bens que o povo judeu havia construído naquela terra. Quando Mardoqueu soube desta proclamação, ele se encheu assim de um profundo pesar. E diz no capítulo 4, no versículo 1, o seguinte: quando Mardoqueu soube de tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de saco e de cinzas, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande amargor. E eu gostaria que você pudesse entender que se vestir de sacos, de estopa, né, e jogar cinza sobre sua cabeça, isso era uma demonstração de um pesar muito grande, muito forte, e era assim que Mardoqueu se sentia. Mas não era só Mardoqueu. Em todos os lugares da província, todo o povo judeu se sentia da mesma forma. E no versículo 3 diz: e em todas as províncias, aonde a palavra do rei e sua lei chegava, havia entre os judeus grandes luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. E esse era o estado deste povo que havia sido conquistado gerações antes por Nabucodonosor. Agora, no reino de Assuero, lá estavam eles cativos, com a ordem de serem exterminados totalmente. Anunciou-se a rainha Esther que tinha um homem lá no portão, com lamentação se lamentando muito, com grande lamentação. Ela olhou, percebeu que era Mardoqueu, mandou roupas para ele, ele se recusou a usar, e ela então mandou um de seus servos para que pudesse ir lá. O servo se chamava Atá, está no versículo 5 do capítulo 4, e ele se inteirou do que estava acontecendo. E então Mardoqueu enviou uma cópia da lei para Esther e falou para que Esther fosse ter com o rei, interceder pelo povo judeu. E aí nós vemos uma situação assim muito difícil na vida de Esther. Por quê, irmãs e irmãos? Porque Esther, ela sabia que existia uma lei que não podia ser quebrada, que quem se aproximasse do rei, seja quem fosse, sem ser chamado, a pena era a pena capital. E Esther fala isso para Mardoqueu. Vamos ver o versículo 11 do capítulo 4 de Esther. Diz ela a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar no pátio interior à presença do rei sem ser chamado, não há senão uma sentença, que morra, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, estes 30 dias, não fui chamada para entrar na presença do rei. E Esther talvez estivesse sentindo que ela já não estava sendo tão querida assim, porque o rei tinha muitas esposas e fazia 30 dias que ela nem via o rei. E ali estava a cena. E Mardoqueu, então, ele manda falar para Esther que ela não pensasse que ela ficaria salva no reino, sendo ela da nação dos judeus. E no versículo 4, tem uma passagem que eu amo muito aqui no livro de Esther. Diz o seguinte, no versículo 14, desculpe. Porque se de todo te calares, Mardoqueu falando, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai
perecereis. E quem sabe se para este tempo, como este, chegastes a este reino. É uma passagem maravilhosa, tem vários princípios aqui, e eu gostaria de mencionar alguns. Primeiro, Mardoqueu falando no começo ali, né? Que se ela não intercedesse, se Esther não fosse tentar salvar o povo, o Senhor proveria um outro salvamento. Eu lembro de uma história que um dos meus filhos relatou. Ele já era casado, tinha esposa, filhos. E aí ela... Não tinha filhos, só era casado. E nós tivemos uma conferência de estaca, e a nossa capela, onde nós frequentávamos, não era a sede da estaca. E ele então saiu, eu já tinha ido da minha casa para a conferência, e meu filho saiu em direção à sede da estaca, e no caminho ele teve um sentimento: olha, a irmã tal sempre vai na igreja. É uma senhora já de idade, né, sozinha, viúva, e ele lembrou dela, que ela pode ir lá na capela, mas ele, não, mas ela não deve ter sabido, né? E continuou reto. Mais adiante ele sentiu muito forte de novo, daí ele pensou: tá, eu vou voltar. Daí ele contornou, voltou até a capela, passou em volta da capela, viu que não tinha ninguém e foi para a capela e pensou: realmente não, eu só tinha um pensamento. Tivemos a conferência, no próximo domingo de jejum, aquela irmã, já de uma certa idade, foi prestar seu testemunho. E no testemunho ela relatou que ela não sabia que era a conferência da estaca e foi de manhã lá para a capela. E quando ela chegou, ela viu toda a capela fechada. E ela não sabia o que estava acontecendo. E um irmão com sua família passou de carro e deu uma carona para ela até a conferência. Que experiência linda, né? Irmãs e irmãos, quando ouvirmos a voz do Espírito, que possamos atender prontamente. Lembra Mardoqueu ensinando: se você não ouvir, outro será enviado. E foi essa experiência que meu filho relatou. O outro princípio que eu gostaria de salientar aqui é a parte que diz assim: quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. E quando eu li isso e ponderei sobre isso, de imediato eu lembrei do Salvador Jesus Cristo. E eu fiquei pensando que Esther se tornou um símbolo do Salvador Jesus Cristo. Mas como assim, irmão André? Deixa eu te explicar. Certa vez, Jesus Cristo, lá no finalzinho já do seu ministério terreno, quando ele foi levado perante Pilatos, ele passou por uma situação da seguinte forma, está em João, capítulo 18, versículo 37. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isto nasci e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Não é maravilhoso? O Salvador diz: eu para isto nasci, para testificar da verdade. Irmãs e irmãos, sempre que eu e você, que todos nós ouvimos as Escrituras, voltamos nossos corações para o Salvador Jesus Cristo, sentimos o Espírito Santo, nós recebemos um testemunho da verdade. E Jesus Cristo é a verdade. Isso é extraordinário. E quando lembrei de Esther, lembrei logo do nosso Salvador Jesus Cristo, que veio ao mundo para dar a sua vida para todos nós, para todo aquele que nele crê, possa ser salvo e receber vida eterna. Isso é maravilhoso. Como o Salvador Jesus Cristo nos ama, como ele tem cuidado com cada um de nós. Eu e você não entendemos isso. Nós mal podemos cuidar de nossa própria vida, da esposa querida, um pouco dos filhos, porque já crescem, têm suas famílias.
Mas o Salvador, ele tem a capacidade de cuidar individualmente de cada um de nós, em cada pensamento, em cada sofrimento, em cada situação. O Salvador está ali nos ajudando. É algo que nós não compreendemos bem, mas eu testifico que Ele conhece você, Ele sabe os teus anseios, tuas necessidades, e Ele sabe como nos socorrer. Muito bem, é maravilhoso quando nós lemos as Escrituras e identificamos que elas falam do Salvador Jesus Cristo. Continuando, o que faz Esther? Esther, então, ela tem que tomar uma decisão. O que fazer? Arriscar sua própria vida por todo o povo? E é o que ela faz. No capítulo 4, no versículo 16, diz assim: vai, Esther falando a Mardoqueu, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Nossa, dá vontade de chorar quando se ouve isso. E se perecer, pereci. Então, não importa o que aconteça, não importa que a lei não seja assim. Ela se ofereceu para ir e interceder pelo povo. Mais uma vez lembrando do Salvador Jesus Cristo, que naquele grande plano de alegria, de felicidade de nosso Pai Celestial, aquele plano de salvação que foi apresentado a todos nós na existência pré-mortal, o Salvador se ofereceu para vir a esta terra e dar sua vida em resgate por todos nós. E nós o amamos, porque Jesus Cristo nos amou primeiro. Como é bom amar o Salvador. E aqui era uma situação dramática, uma situação muito, muito difícil. O que fazer? Quando você está aflito, aflita, o que você faz? Quando você está com necessidade, o que você faz? Aqui Esther convocou um grande jejum por todas as pessoas. Lembra, às vezes passamos por situações difíceis. No exemplo daquela senhora que foi lá na capela, que talvez tenha orado buscando orientação. Talvez ali o meu filho ou aquele outro irmão que passou lá se tornou a resposta das orações daquela irmã que precisava de ajuda. Irmãs, o que fazemos quando nós estamos com dificuldade? Eu lembro que há muitos anos atrás, uns 26 anos atrás mais ou menos, minha esposa estava muito enferma e precisávamos de todo o auxílio dos céus intercedendo a nosso favor. Eu lembro que naquela época o meu filho mais velho, o Samuel, ele estava ali com uns 14 anos mais ou menos. E então eu convidei ele, porque os outros eram todos menores, né? Eu convidei o Samuel para que eu e ele pudéssemos jejuar pela mãe, pela mamãe. E eu falei para ele: Samuel, vou te ensinar como se jejua. Oh, que pai, eu vou te ensinar como jejua. E quando eu falei aquelas palavras, veio um sentimento no meu coração: você não sabe como se jejua. E então eu senti aquilo, eu olhei para o meu filho e eu olhei os olhinhos dele, um menino de 14 anos, sabendo que a mamãe estava muito enferma, querendo uma orientação do seu pai. Eu falei assim: nós vamos jejuar e em todo momento nós sabemos que a mamãe precisa de muita ajuda, mas em nenhum momento nós vamos pedir ajuda. Nós só vamos agradecer por tudo o que o Salvador tem feito a cada um de nós. Foi uma experiência sagrada na nossa vida, tão boa.
Os anos se passaram, o Samuel cresceu, chegou à idade da missão, mandou seus papéis, recebeu o chamado. E na minha casa, com 5 filhos, todos adolescentes, era difícil às vezes ficar sozinho com o filho. Mas um determinado dia, estávamos na sala, somente eu e meu filho, e eu perguntei para ele assim: filho, está indo para a missão? Você podia me falar assim umas 2 ou 3 experiências espirituais que você passou na tua vida? Ele falou assim: uma foi aquele jejum. Não é maravilhoso? E aqui nós vemos Mardoqueu, Esther, todo o povo judeu da cidade de Suzã, jejuando, intercedendo para que o Senhor pudesse socorrermos. Às vezes, irmãs, irmãos, eu e você olhamos as Escrituras, vemos a história de Moisés, de Abraão, de Adão, de Daniel, de Elias, vemos Pedro, Tiago, João, e nós identificamos assim facilmente: nossa, eles foram preordenados para fazer uma obra maravilhosa aqui na terra. Mas às vezes nós não entendemos bem o que significa a pré-ordenação na vida pré-mortal, para coisas que devemos fazer aqui nessa mortalidade que estamos agora. O elder Bruce R. McConkie, falando sobre esse assunto, certa vez ele disse assim, abre aspas: estamos bastante cientes de que José Smith e Jeremias, os apóstolos e profetas, os sábios, os bons, os grandes, foram preordenados a determinados ministérios. Mas isto é apenas uma parte da doutrina da pré-ordenação. A grandiosidade e a glória da pré-ordenação é que toda a casa de Israel foi preordenada, que milhões e mais milhões, relativamente poucos comparados à total hoste pré-mortal, mas milhões de pessoas foram pré-ordenadas. Fim da citação. Às vezes, eu e você podemos ver na vida das outras pessoas, de apóstolos, profetas, que foram pré-ordenados, mas não conseguimos reconhecer nossa própria pré-ordenação. Você já parou para pensar que na existência pré-mortal você foi preordenado para fazer algumas coisas aqui na mortalidade? Coisas como conhecer o Evangelho, vivê-lo, exercer sua fé no Salvador, passar por essas experiências, atuar como salvadores no Monte de Sião, coligando, ajudando a coligar pessoas de ambos os lados do véu. Nós não vemos, às vezes, essa preordenação em nossa vida. Tem uma citação do presidente Dieter F. Uchtdorf, que na época servia como membro da primeira presidência. Ele diz o seguinte, abre aspas: o Senhor deu-lhes essas responsabilidades por um motivo. Há pessoas e corações que só vocês conseguem tocar e influenciar. Talvez ninguém mais possa fazê-lo da mesma maneira que você. Fim da citação. Irmãs e irmãos, você consegue ver a mão do Senhor na tua vida? Consegue ver que foi preordenada para fazer algumas coisas maravilhosas, extraordinárias? E quando eu estava lendo, eu pensei em várias coisas. Pensei em meus filhos, pensei em meus avós, e eu queria compartilhar com você. Desculpe, eu fiquei emocionado. É uma experiência do meu avô. Meu avô, ele não se batizou na igreja, ele nem conheceu o Evangelho verdadeiramente aqui na Terra. E eu cheguei a conversar com ele algumas vezes sobre a igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. E ele me falou assim, mas eu já estou tão mais velho. E eu queria falar um pouco sobre ele. Quando eu vejo, por exemplo, a história de Moisés, fala a Escritura que Moisés era muito manso, mais manso que todos que tinham na terra. Então o profeta Moisés era um homem muito manso. Mas quando eu quero um exemplo de mansidão,
Eu não preciso procurar nas escrituras. Eu lembro do meu avô. Ele era um homem muito manso, o homem mais manso que eu conheci nesta vida. Eu nunca vi meu avô elevar a voz. Ele tinha sempre controle, sempre controle. E ele foi e é um exemplo para mim, dentro de minha própria casa. E talvez você tenha na tua própria casa grandes exemplos. E nós estamos, por que estamos falando disso? Estamos falando de pré-ordenação. Aqui, nas palavras do Elder Uchtdorf, fala: talvez ninguém mais possa fazê-lo da mesma maneira que você. Talvez tocar o coração de um filho querido que esteja se desviando e precisa de ajuda. Eu não sei, irmãos, para que tu fostes preordenado. Eu tenho pensado na minha própria vida, em algumas situações que o Senhor tem me colocado. E oro para que possa estar à altura desse chamado, que às vezes eu e você não percebemos. Essas citações eu vou deixar aqui nos comentários, eu vou colocar bem no começo ali, daí você pode pegar se você quiser. Muito bem. O que aconteceu com essa experiência aqui de Esther? Ela pega e vai se apresentar diante do rei Assuero. O rei estende o bastão para ela, significa que ela, mesmo tendo ido à presença do rei sem ser anunciada, a pena capital não seria aplicada. Capítulo 5, versículo 2. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, alçou ela graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Nossa, você observa que o rei foi tocado, e até metade do reino seria dado. E Esther então disse o seguinte no quadro: se bem parecer ao rei, venha hoje o rei com Amã ao banquete que lhe preparei. E então ela mandou organizar um banquete, e o rei mandou chamar Amã apressadamente, e foram ao banquete. Lá no banquete, novamente, agora sim, o versículo 6, o rei pergunta: qual é a tua petição que se te dará? E qual é o teu desejo? E se fará, ainda que seja metade do reino. Que coisa, hein? Mas Esther, então, ela disse: olha, se achei graça aos teus olhos, volta amanhã que eu vou fazer um outro banquete. E nesse meio tempo, Amã se sentiu assim, a última cocada do pacote, né? Se sentiu assim: nossa, estou indo com o rei, um banquete só para o rei, né? E ele, Amã, e ele então, se engrandecendo todo, ele mandou preparar uma grande forca e anunciou lá com sua esposa e tal, disse: olha, quando o rei me pedir algo, vou mandar que enforque Mardoqueu. E observe que a rainha Esther fez um banquete, e depois ela fez um banquete para o outro dia. E nesse meio tempo, Amã pensou matar Mardoqueu enforcado. Mas o Senhor, que cuida de cada um de seus filhos, um a um individualmente, ele fez o seguinte, no capítulo 6. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro dos registros das crônicas e as leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois eunucos do rei, dois da guarda da porta, que procuraram pôr as mãos no rei Assuero. Então disse o rei: que honra e distinção se fez por isso a Mardoqueu? E os moços do rei, seus servos, disseram: coisa
nenhuma se lhe fez. E então o rei manda ver quem estava lá no pátio, e estava Amã, e ele manda chamar Amã, e ele fala então a Amã e diz assim, que no versículo 6 do capítulo 6, que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? E Amã, ao ouvir aquilo do rei, pensando que o rei estava falando dele, Amã disse o seguinte: para o homem a quem o rei deseja honrar, traga-se a veste real com que o rei se costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam com ela aquele homem a quem o rei deseja honrar. Levem-no a casa, vá-lo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante deles. Assim se fará ao homem a quem deseja honrar. E Naamã ficou ansioso, talvez, esperando que recebesse todas essas honras. Mas Amã não sabia que o Deus dos céus olha para cada um de seus filhos e cuida deles individualmente. E então no capítulo 6, no versículo 10 de Ester, diz o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu. E assim o Senhor protegeu a vida de seu servo, daquele que acredita em Jeová, daquele que acredita em Jesus Cristo, daquele que exerce fé para viver o Evangelho no seu dia a dia. E então, aqui no capítulo 7 de Ester, nós vemos que o Mardoqueu já havia desfilado no cavalo do rei, né, com as vestes do rei, com uma coroa na cabeça, Amã puxando o cavalo, apregoando que aquele era o homem que Deus queria honrar. Amã já tinha percebido que aos olhos do rei ele estava perdendo a graça. E então, no banquete de novo, no segundo dia, no segundo banquete, o rei pergunta a Ester outra vez o que ela desejava e que até metade do rei se daria. E então ela fala assim no versículo 3 do capítulo 7. Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu desejo. Porque estamos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e exterminarem. Se ainda por servos e servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não compensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero à rainha Ester: quem é este e onde está este cujo coração o instigou assim a fazer? E disse Ester: o homem, o opressor, o inimigo é este iníquo Amã. E assim nós vemos que mais tarde então Amã foi condenado à morte na própria forca que ele construiu para Mardoqueu. E ele, sua família e tudo mais. E o rei então fez um novo edito, né? Uma nova proclamação, e ela se determinou que o povo de Deus deveria se proteger naquele dia, se armar, se preparar. E isso foi enviado a todas as províncias. O rei tirou o anel de Amã e colocou nas mãos de Mardoqueu, que se tornou o segundo homem no reino. E aquele dia, né, aquele dia 13 lá,
ele se tornou um dia festivo entre os judeus que é comemorado até hoje. É chamado de a festa do Purim. Ele, em lembrança, né, da sorte que foi lançada por Amã. Lembra, aquilo foi vital para a salvação de toda uma nação, porque deu quase um ano para se preparar, quase um ano para poder mudar a situação. E neste dia, é um dia comemorado, né, no 14º dia de Adar, que cai normalmente em fevereiro, março, e então é uma grande festa, mais semelhante a um carnaval, assim, no Brasil, um dia que se dá comida, presente aos outros, eles se reúnem, o povo judeu até o dia de hoje, e o sacerdote vai lendo certos capítulos do livro de Esther. Cada vez que fala Amã, os jovens fazem muito barulho, as crianças, né, fazem bastante barulho. Cada vez que fala o nome de Mardoqueu é comemorado, da rainha Esther. E esta história que nós lemos hoje aqui de Esther, das Escrituras, ocorreu, como eu falei, lá para o ano mais ou menos 482 a.C. Fazem 2.500 anos. Mas o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que o Salvador Jesus Cristo, o Deus do Velho Testamento, Jeová, ele se preocupa com cada um de nós, individualmente. Aprendemos que ele faz pequenas coisas para nos salvar, para nos ajudar. Aprendemos que todos nós, na existência pré-mortal, fomos pré-ordenados para fazer certas coisas aqui na Terra. E para finalizar, eu gostaria de ler uma declaração de Winston Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido do século passado, que ele diz assim, abre aspas, todo homem encontra-se alguma vez na vida diante da situação e que tem a oportunidade de fazer algo que só ele pode fazer e para o que está talhado. Que tragédia será se, nesse momento, ele não estiver preparado ou não for qualificado para fazer aquilo que seria seu grande momento na vida. Fim da citação. Isso foi citado pelo Elder Holland em uma conferência, né? E eu vou deixar na citação aqui embaixo, nos comentários, ou melhor, e você quiser pegar, pode pegar. Irmãs e irmãos, que possamos exercer fé no Salvador e estar preparado para todas aquelas designações que Ele procure nos dar. Lembra que talvez, e provavelmente não será assim, Ele não irá nos chamar para ser um profeta, para um apóstolo, um rei, um imperador, mas Ele vai nos usar nas pequenas coisas para promovermos a coligação de Israel e a salvação. Algumas pessoas serão tocadas só por você, da maneira que deve ser tocada só por você. Lembra que se você viver o Evangelho de Jesus Cristo, se você fizer sua parte, guardar os convênios e os mandamentos de Deus, você se tornará rei e rainha ao Deus Altíssimo e receberá a vida eterna no mundo vindouro. Tchau, irmãs e irmãs, eu preciso parar. Muito obrigado por estar aqui participando. Não esqueça de deixar um like, coloca um comentário, tão gostoso ler, eu procuro responder todos. E compartilhe com seus amigos, convide mais pessoas. Já estamos com 2.048 inscrições. 49 inscrições, eu olhei antes de gravar, 2.049 inscrições. Nossa classe cresce a cada dia, tá bom? Convide seus amigos. Tchau!